Seleção brasileira, seleção brasileira. Não, não é assim. O Brasil, a seleção brasileira, perdeu de 1-0 da Bolívia. E a questão, pessoal, não é uma questão de, mas ô Neto, a altitude, você tem que entender a limitação do corpo humano, há condições muito diferentes da que os jogadores estão acostumados. Então, o que significa que se amanhã a Copa do Mundo for na Bolívia, a Bolívia vai ser campeã? Porque a partir do momento que a gente utiliza o argumento de que a altitude, mas a altitude, nós vamos partir do princípio de que qualquer seleção do mundo que chegar lá na Bolívia vai sair com uma derrota? É isso? Se no dia de amanhã a Copa do Mundo, o país sede for a Bolívia, Bolívia campeã da Copa do Mundo de 2000 e lá vai cacetada? Se um dia isso acontecer, eu acho muito difícil escolherem a Bolívia, com todo o respeito do mundo, para sediar uma Copa, mas uma situação hipotética, para mostrar pra gente que nós não podemos ter o sentimento da acomodação. Mas os jogadores tiraram o pé, o Brasil já estava classificado. Mas mesmo assim, essa acomodação, pessoal, ela me incomoda. Nós viemos de uma exibição muito boa, sabe? De um Brasil, correndo, se esforçando. E ontem que a gente viu foi uma exibição muito abaixo. Mas você tem que entender que a altitude é um conjunto de variáveis. Galera, sei lá, pega o jogo do Palmeiras contra o Bolívar na Libertadores, que também teve uma altitude. O que eu falo, pessoal, é da postura dos jogadores. Não é nem do resultado em si, mas é da postura de uma equipe claramente corpo mole em campo. Uma equipe que parece que já entrou vencida em campo. É isso que eu tô falando. Nós entendemos as limitações do organismo humano. Nós entendemos também que, ninguém vai chegar em dividida pra se quebrar todo e de repente prejudicar sua temporada. Só que, quando você via lá na década de 90, no início dos anos 2000, não tinha isso. O jogador, ele jogava aquilo que mandavam ele jogar. Se eventualmente alguma coisa acontecia, ele não deixava de viver aquele jogo, de viver aquela emoção, de se entregar, de se dedicar. Por outros fatores. E eu acho que essa é uma das coisas que acaba atrapalhando o nosso futebol. Porque as pessoas, elas tratam o futebol como se fosse um jogo de xadrez. Então elas tentam adivinhar o que vai acontecer, elas tentam de certa forma prever a jogada do adversário, prever a situação e o cenário todo, para trazer para o seu contexto e criar ali a sua estratégia. Neto, mas faz parte também. Só que às vezes a gente só deve se apegar em jogar futebol. Ultimamente as equipes brasileiras, galera, a altitude ela sempre existiu, tá? A questão de geográfica, ela sempre existiu. Ela existiu em 70, ela existiu em 80, ela existiu em 90, ela existiu nos anos 2000. Só que a superioridade técnica permitiam com que os jogadores, e a vontade de vencer também, permitiam com que os cenários e os enredos fossem diferentes. Então, assim, eu, sinceramente, não consigo sair, assim, por mais que eu olhe e fale, não, tem altitude, já estava classificado, por mais que eu olhe tudo isso, eu não consigo passar pano, ter pano suficiente para passar para atuações como essas. Porque quando a gente olha a tabela das eliminatórias da Copa, o Brasil ficou em quinto. Você sabe, o segundo lugar, gente, é o Equador. Nós estamos falando do país que mais exporta grandes jogadores para a Europa. Nós não podemos ficar satisfeitos lá com um resultado ruim e sair ainda, porque foi altitude, porque arbitragem, porque os caras tiraram a bola do campo. Sempre existiu isso. E isso nunca impediu com que o Brasil
fosse campeão, com que o Brasil passasse por cima dos seus adversários tecnicamente mais fracos. Pô, é decepcionante você parar para assistir um jogo. Ah, Neto, mas a escalação... Não, mas não é nem questão da escalação, galera. É questão de postura. É questão de personalidade. Por exemplo, o goleiro Alisson. O que ele tá fazendo na seleção? Esses dias eu vi Alisson está perto de bater recorde na seleção brasileira. Que recorde? Que recorde? O cara não decidiu uma vez, o cara não faz uma defesa de pênalti. Porra, meu. Não dá. Goleiro da seleção, cara, goleiro da seleção tem que obrigatoriamente ser bom em pênalti. Pô, o cara não defende um. Chama gol pra Carvalho. Mano, loucura, velho. Loucura. Complicado, viu, pessoal? Complicado. O presidente da CBF, o Chaud, ele falou, após o jogo, detonando vários aspectos ali, intrínsecos e extrínsecos à partida em si. Olha só, uma tristeza o que correu aqui hoje. Exatamente, tristeza mesmo. Viemos para jogar futebol, e o que nós vimos desde a nossa chegada foi um antijogo. Mesmo com essa altitude de 4.000 metros, jogamos contra a arbitragem, contra a polícia, contra gandulas, tirando as bolas de campo, colocando bolas dentro de campo. Uma verdadeira várzea hoje. É o que nós não esperamos para o futebol mundial, e nem para o futebol sul-americano. O que nós queremos é engrandecer ainda mais. Esse tipo de atitude, principalmente jogando na altitude, fica difícil jogar futebol. Ainda mais jogando com 14 homens dentro de campo contra uma seleção. Meus amigos, um desabafo que, assim, sinceramente, eu não... até concordo com algumas coisas que ele afirmou aqui, mas, sei lá, pra mim existe uma responsabilidade enorme em cima dos jogadores que estavam vestindo aquela camisa ontem. Isso a gente não pode permitir. Beleza? Roda essa vinheta aí e bora lá. Meus amigos, vamos lá, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou ainda com um problema absurdo com as luzes. Eu comprei uma luz muito vagabunda, então ó, já não indico para vocês. Se vocês verem essa luzinha aqui, ó, vendendo aí na internet, uma luzinha quadradinha, baratinha, não presta nem para luz de preenchimento, tá? Isso aqui não presta nem para luz decorativa. Uma porcaria. Eu comecei a gravar o vídeo, ela estava numa intensidade, a intensidade dela foi abaixando e agora simplesmente tá uma vergonha. Tá uma vergonha. Presta pra nada isso daqui. Presta pra nada. Mas vamos lá, vamos conversar. Se não é inscrito, se inscreva aí no canal, chega aí com a gente, já deixa aquele like, deixa o seu comentário também, que é importantíssimo. Ele é uma extensão desse conteúdo, é uma extensão daquilo que a gente todos os dias discute aqui, aborda aqui. Olha só, que ironia do destino. Ironia não, para mim não existe nenhuma ironia. Na verdade, está mais para um sarcasmo, né, do que realmente uma ironia. Tem nada de ironia no destino nisso aqui. Isso aqui é muito bem pensado. Isso aqui é muito bem planejado. Matéria da ESPN, exclusivo. Caixa topa renegociar com o Corinthians dívida da Arena e propõe modelo para pagamento. Então, após as declarações de um dos conselheiros do Corinthians, onde ele até indicou a possibilidade, como uma maneira resolutiva, de não pagar. Aí a Caixa foi lá e falou assim, não, a gente topa renegociar e, inclusive, temos até propostas ali de pagamento, para eles poderem quitar essa dívida. Então, a partir de hoje, se você tiver com uma pendência aí do seu imóvel que está financiado, ou de algum outro serviço, e você não tiver condições de quitar esse serviço, de fazer o pagamento, você dá um print nessa matéria aqui, vai até uma unidade do banco e fala lá, ó, eu vim aqui porque eu quero renegociar. Ah, não, mas não tem como a gente renegociar o modelo para você, porque é o que a gente já está fazendo, é a melhor proposta. Não, não tem como sim, sabe por quê?
Porque de um clube de futebol que paga milhões e milhões em salários para jogadores estrangeiros, de um clube de futebol que está devendo mais de 700 milhões nesse banco aqui, vocês conseguem renegociar essa dívida. Vocês conseguem, inclusive, mudar o método de pagamento. Então, para mim, vocês vão fazer a mesma coisa. Porque a dívida que eu tenho lá do imóvel que eu adquiri, ela é infinitamente menor do que um estádio de futebol. Então, se vocês conseguem aqui, vocês também conseguem ali. Olha só, a Caixa Econômica Federal está aberta para renegociar com o Corinthians a forma de pagamento da dívida pela Neoquímica Arena. Em entrevista exclusiva à ESPN, o presidente do Banco Estatal contou que soube pela imprensa das declarações do presidente do Conselho Deliberativo do Clube Paulista sobre o Corinthians não poder arcar com os pagamentos do atual modelo de parcelamento. Não é só isso, né? Ele não falou só isso. Na verdade, ele deu até uma sugestão. Do jeito que a matéria coloca, parece que o presidente apareceu pedindo desculpas. Olha, vocês me desculpam, mas infelizmente nós não temos condições com essa dívida. Parece assim. Ai, ai, ai. A ESPN, o presidente do banco ainda afirmou que não foi procurado, mas está aberto a qualquer momento a ter um diálogo para que o clube possa entender a proposta do banco sobre um fundo de investimento que possibilite ao Corinthians quitar a dívida e ainda ter ganhos com a operação. Olha só! Fantástico! Fantástico! Você que tiver aí qualquer pendência com a Caixa, então você sabe agora que além deles ajudarem você, flexibilizarem o pagamento dessa dívida, você ainda vai sair com um lucro sobre a operação. Olha que maravilhoso. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Ai, meu Deus do céu. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. As paradas que desanima. Não desanima? Não, sério. Desanima, não desanima? É tanta coisa que acontece nesse nosso mundo, nesse nosso país, que, olha, a gente realmente fica... valores invertidos. O poste fazendo xixi no cachorro. É isso. O poste fazendo xixi no cachorro. Olha só, a última proposta que a gente conversou com o Corinthians é uma proposta com a seguinte racionalidade. Nós aceitaríamos pegar a garantia da dívida e ela viria de um fundo de investimento. E nós venderíamos cotas desse fundo de investimento na base de R$100 para os torcedores. Se o Corinthians diz que tem 35 milhões de torcedores e pega 15 milhões desses torcedores, cada um comprando uma cota, e sei que tem gente que vai comprar muito mais do que uma cota, sobraria dinheiro ainda para fazer um monte de coisa, além de pagar a dívida. Quitaria a dívida e ficaria com esse fundo com um estádio vinculado a ele, tudo dentro de um fundo de investimento. O lucro do fundo seria do próprio Corinthians, para eles fazerem o que quiserem, mas quitaria a dívida. Eu tenho certeza que os torcedores do Corinthians estariam dispostos a contribuir para que isso acontecesse. Acho que isso revolucionaria a percepção sobre a administração de ativo dos clubes brasileiros. Uau! Olha, eu não sei se os torcedores do Corinthians vão fazer isso não. Porque a última vaquinha que teve, ela não deu certo. Eu acho que até agora, ela não passou ali de 5, 6% de arrecadação. Então eu não teria tanta certeza que os torcedores iriam comprar essa briga, não. Não teria, não. E você quer saber? Certo estão os torcedores que não compram essa briga. Se você conhece algum torcedor do Corinthians, anota um minuto nesse momento do vídeo e manda pra ele e fala assim, cara, assiste em tal minuto esse vídeo. Pelo amor de Deus, torcedor do Corinthians, não caia nessa falácia de tirar o dinheiro do seu bolso para cobrir dívida. Não cometam essa besteira. Não sacrifiquem o ganha-pão tão suado de vocês, sabe?
Pega esse dinheiro, vai no cinema com a patroa, vai no cinema com os filhos, vai no cinema sozinho, compra cerveja para beber com a galera, sei lá, faça qualquer coisa. Só não faça isso. Tudo bem você ter o seu sentimento de torcedor, você tem o desejo de ajudar o clube, mas às vezes você já ajuda muito. Você ajuda a engajando a audiência, você ajuda às vezes comprando ingresso para ir ao jogo, você ajuda em programa sócio-torcedor, você ajuda comprando a camisa do clube. Tu não precisa mais ajudar, irmão. O torcedor do Corinthians já fez a parte dele. Qualquer coisa que estão pedindo para vocês além disso é uma baita de uma sacanagem e falta de respeito com vocês. Então não faça isso. Não caia nessa falácia. Não caia. E meus amigos, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Jornalista se revolta com campanha do Flamengo para reconhecimento na ONU. Vocês sabem, inclusive ontem nós trouxemos um vídeo para falar sobre isso, que o Flamengo encaminhou ali uma petição para a ONU para um reconhecimento sociocultural do Flamengo como uma nação. É um reconhecimento que é simbólico, ele não tem efeitos políticos, mas ele pretende trazer o aumento, né, da alavanca de publicidade, de marketing, de valor de marca, de engajamento. Inclusive a petição ontem à noite tinha passado dos 100 mil pedidos. Já tinha passado dos 100 mil. Então, no primeiro dia, a petição do Flamengo teve mais participação do que a vaquinha do Corinthians para do que a vaquinha do Corinthians para quitar o estádio, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que o jornalista falou. Arnaldo Ribeiro disse que decisão do Flamengo só afasta o torcedor. E, além disso, chamou ali de soberba clubística. Vamos ver. Não, galera, eu tô desistindo de gravar vídeo hoje, na moral. Agora o que falhou foi a iluminação principal aqui. Acabou a bateria de tudo, pelo visto. Enfim, a gente vai seguir assim, tá? Vou seguir assim, porque senão eu já tô gravando esse vídeo na madrugada já. Senão daqui a pouco é 5 horas da manhã e eu ainda tô carregando coisa. Não tem nem ponto de tomada aqui perto. Também, olha, mal projetado pra caramba isso aqui, hein? Pô, não tem um ponto de tomada aqui perto. Vai assim mesmo. A gente estava falando sobre o comentário do Arnaldo Ribeiro, beleza? Vamos lá. Vou começar de novo, tá? Essa coisa de ser maior do que os outros, se sentir maior que os outros, soberba clubística. Não acho que é mensurado apenas por conta do número de torcedores. Enfim, é aquilo. Eu nunca entendo quando um clube popular toma essa iniciativa, quando ele pretende se separar e virar uma coisa única, e não admirada pelos outros. Acontece muitas vezes. Isso afasta as pessoas e não aproxima. Ele deu essa declaração lá no programa da Band Esportes. Galera, eu vou ser muito sincero com vocês, eu não entendi o que ele quis dizer sobre afastar. Muito pelo contrário, eu acho que esse tipo de campanha, ela tende a aproximar o seu torcedor. Ah, mas não vai ter admiração dos outros. Mas, pô, que se lasque os outros, galera. Pessoal, ó, vamos colocar uma coisa na cabeça aqui do nosso futebol. Se o Palmeiras se lascar, os rivais vão rir e o Palmeiras vai se lascar sozinho, não vai? Se o Corinthians se lascar, o Corinthians vai se lascar sozinho e os outros vão rir. Se o Flamengo se lascar, o Flamengo vai se lascar sozinho e os outros vão rir. Não existe esse modo de tipo assim, ai, nossa, como que eu admiro tal equipe. Ah, como que eu admiro o Palmeiras, como que eu admiro o Corinthians. Não. Se às vezes num lance que claramente é pênalti, o cara olha e fala assim, não foi pênalti não, hein, roubado, roubado. Você acha que ele vai ficar de admiração? Então esse tipo de campanha aqui não tem nada a ver com os outros torcedores, com os outros clubes. Esse tipo de campanha não é para ser admirado pelos outros. É para ser admirado por eles mesmos. Certo? É o torcedor do Flamengo reconhecendo o próprio clube. Então eu não entendi a afirmação dele sobre essa questão ali de soberba clubística.
cada um vai buscar o reconhecimento que acha que deve existir, que acha que deve ter. Não concordo com essas palavras, não acho que afasta o torcedor, muito pelo contrário, eu acho que aproxima. Vamos lá agora? Vamos terminar o vídeo, senão daqui a pouco a energia do apartamento acaba, né? Aí não dá pra gravar. Aí vamos ter que gravar à luz de velas. Ai, ai, ai. Zenit tem interesse em Riquelme Felipe. E Palmeiras quer quase 96 milhões para negociar o atacante. Riquelme Felipe, pessoal, ele é um dos destaques da categoria sub-20 do Palmeiras. E agora o Zenit está de olho no garoto. Matéria aqui é da ESPN, ó. O clube russo já sinalizou que pretende apresentar uma oferta ao Palmeiras antes do fim da janela de transferências no país, que vai se encerrar na quinta-feira. Então, hoje é quarta, pode ser que uma proposta apareça aí. Para negociar o atleta, o Verdão deseja cerca de 15 milhões de euros, ou seja, 95,8 milhões de reais, entre valores fixos e bônus. Uma reunião está prevista entre o staff do jovem atleta e a diretoria alviverde nas próximas horas. O Zenit vai tentar chegar na pedida do clube paulista pelo atacante. Riquelme tem 18 anos de idade. Meus amigos, vários torcedores palmeirenses nas mídias sociais estão falando para o Palmeiras fazer uma contraproposta pelo Gerson. E eu não acharia uma má ideia, beleza? Eu não acharia uma má ideia, não. Eu acho que o Palmeiras poderia colocar ali, ó, uma contraproposta incluindo o Gerson. Só que tem um problema, a nossa janela fechou. Então não teria como o Gerson vir agora. Seria talvez por uma negociação posteriormente. Segundo o atleta Marcão, já falei isso aqui uma vez, o Gerson só joga no Flamengo. Só que existe um boato que diz que quando o jogador fala que só joga ali, o próximo passo dele é pro outro clube rival. Isso aconteceu com o Vinha, isso aconteceu com o Andreas Pereira, pode acontecer com o Gerson também, mas por que não? Saiu até um boato ali, alguns dias atrás, nós até comentamos aqui, de que o staff do Palmeiras estaria sondando ali a situação do Gerson, pensando na contratação dele para o ano que vem. Porém, pessoal, não acredito que isso seja verdade, não. Se for verdade, a gente já vai saber agora, porque o Palmeiras vai, com certeza, tentar ali uma contraproposta utilizando o Gerson. Se realmente o Palmeiras tem essa intenção, vocês concordam comigo que a coisa casa? Pera aí, então vamos colocar o Gerson ali na negociação? Pode ser, por que não? Beleza? Desculpem aí os imprevistos, conseguimos terminar o vídeo sem acabar a energia da casa. Tamo junto, valeu, falou, até mais, boa quarta pra todo mundo.